O Roberto estava sentado sobre sua mochila, rodeado de neve. O frio entrava-lhe nos ossos e não parava de nevar. Não se via uma única luz, uma casa, uma pessoa. Era uma verdadeira tempestade. Estava escuro. Se continuasse assim, então boa noite. Sentia os dedos enregelados. Não fazia ideia do sítio onde estava. Talvez no Polo Norte. Estava azul de frio e tentava aquecer-se desesperadamente, esfregando-se. Não queria morrer gelado. Mas, ao mesmo tempo, havia um segundo Roberto, confortavelmente sentado no cadeirão de verga, observando o outro tiritar. Então também podemos sonhar connosco, pensou. Os flocos de neve que batiam no rosto do outro Roberto, ali fora, ao frio, foram se tornando maiores. O verdadeiro Roberto, que estava sentado num cadeirão quentinho, reparou que nenhum daqueles flocos de neve era igual. Todos eles eram diferentes, grandes e brancos, e a maioria tinha 6 pontas, ou 6 raios. E quando se olhava com mais atenção, via-se que o padrão se repetia. Estrelas de 6 pontas dentro de uma estrela de 6 pontas. Raios que se dividiam em raios cada vez mais pequenos, dentes que produziam outros dentes. Então, uma mão tocou-lhe no ombro e uma voz familiar disse: Estes flocos não são maravilhosos? Era o diabo dos números, sentado atrás dele. Onde estou? Perguntou Roberto. O momento que eu acendo a luz. Respondeu-lhe o velhote. Fez-se logo muita luz, e o Roberto reparou que estava sentado no cinema, numa sala pequena e elegante, onde havia 2 filas de poltronas forradas com couro vermelho. Uma sessão particular. Disse o diabo dos números. Só para ti. Pensei que ia morrer, de frio. Gritou o Roberto. Era apenas um filme. Trouxe-te uma coisa, olha. Desta vez não era uma simples calculadora de bolso. A máquina de calcular também não era verde, nem viscosa, e não tinha o tamanho de um sofá. Era cinzento prateada, com um pequeno mostrador que podia abrir. Um computador. Gritou Roberto. Sim, Disse o velhote. um computador portátil. Tudo quanto escreves aparece imediato ali à frente, na parede. Além disso, podes pintar diretamente no ecrã com este rato. Se quiseres, podemos começar. Mas, por favor, para com as tempestades de neve. Prefiro fazer cálculos do que morrer de frio no Polo Norte. Escreve aí uns números de Bonacci. Tu e o teu Bonacci. Disse o Roberto. É o teu favorito, não? Premiu as teclas e no ecrã apareceu uma sucessão de números. Agora experimenta dividi-la. Disse o velhote. Sempre 2 a 2, em pares sucessivos. O maior pelo menor. Está bem. Respondeu o Roberto e premiu as teclas e voltou a premiá-las, curioso do que iria ler no grande ecrã. Que loucura. Disse o Roberto. Outra vez aquele género de números que nunca mais acabam. O 18 que morde a própria cauda e alguns dos outros têm um aspecto totalmente insensato. Sim, mas ainda há mais. Fez-lhe notar o velhote. O Roberto refletiu e depois disse: Todos estes números variam para cima e para baixo. O segundo é maior que o primeiro, o terceiro menor que o segundo, o quarto outra vez um pouco maior e assim sucessivamente, sempre para cima e para baixo. Mas quanto mais tempo passa, menor é a variação. Assim é. Se escolher os números de Bonacci sempre maiores, o pêndulo oscila cada vez mais em redor do número central, que é 1,618033,989. Mas se o resultado for um número insensato, que nunca mais acaba, só te peço que não acredites que chegamos ao fim da canção. Chegas cada vez mais perto dela, mas por mais contas que faças, nunca atingirás o fim. Pois bem, Disse o Roberto. os Bonaccis são mesmo assim, mas porque variam dessa maneira em volta desse número? Isto não é nada de especial. Afirmou o velhote. Todos o fazem. O que é que queres dizer com todos? Não são apenas os Bonaccis. Peguemos em 2 números vulgares de Linneu. Diz-me os 2 primeiros que te vierem à cabeça. 17 e 11. Gritou o Roberto. Está bem, agora soma os 2. Faço de cabeça. 28. Muito bem, vou mostrar-te no ecrã como isso continua. 11 mais 17 igual a 28. 17 mais 28 igual a 45. 28 mais 45 igual a 73. 45 mais 73 igual a 118. 73 mais 118 igual a 191. 118 mais 191 igual a 309. Já compreendi. Disse o Roberto. E agora? Vamos fazer o mesmo que fizemos com os Bonaccis. Dividi-los e voltar a dividi-los. Tenta lá fazê-lo. No ecrã apareceram os números que o Roberto ia imprimindo, e era este o aspecto. Exatamente o mesmo número maluco.
gritou Roberto. Não compreendo. Está sempre contido em todos os números. Isto funciona sempre, partindo dos números quaisquer, independente de quais sejam. Claro. Disse o velho mestre. A propósito, se isto te interessar, mostro-te o que 1,618 também é. No ecrã apareceu então uma coisa horrorosa. Uma fração! Gritou Roberto. Uma fração tão horrível que até faz doer os olhos e que nunca termina. Odeio frações. O professor Boca ladravas passa a vida a torturar-nos com elas. Por favor, deixa-me em paz e afasta-me desse monstro. Não entres em pânico, trata-se apenas de uma fração em cadeia, mas é fantástico de facto que os nossos números malucos 1,618 possam nascer a partir de um montante de uns de cada vez mais pequenos. Isto tens de admitir. Tudo quanto queiras, mas poupa-me as frações, em especial aquelas que não têm fim. Está bem, Roberto. Só quero que te maravilhes. Se as frações em cadeia te perturbam, vamos então fazer outra coisa. Vou pintar-te um pentágono. Cada lado desse pentágono mede 1. Um quê? Perguntou imediatamente o Roberto. 1 metro, 1 centímetro ou o quê? Tenho de o medir? Não importa. O velhote estava um pouco irritado de novo. Digamos que cada lado do pentágono mede exatamente um quang. Não é verdade que podemos partir disto, de acordo? Está bem, por mim? Agora vou pintar uma estrela vermelha dentro do pentágono. A estrela é feita com 5 riscos vermelhos. Por favor, escolha um desses riscos e diz-me qual é o seu comprimento. 1,618 quang. Exatamente. Nem mais nem menos um Nikito. É incrível. Bruxaria pura. O Roberto estava impressionado. O diabo dos números sorria, lisonjeado. Ora, Disse ele. e isto ainda não é tudo. Toma atenção e vamos pegar agora na estrela e medir os dois traços vermelhos que designei por A e B. A um pouco maior do que o B. Verificou o Roberto. É melhor dizer-te já quão maior ele é, de maneira que não tenhas de puxar pela cabeça. A é exatamente 1,618 vezes maior do que B. A propósito, poderíamos continuar assim para sempre, e tu já sabes, até ao aborrecimento total, pois com a nossa estrela passa-se o mesmo que com os flocos de neve. Nesta estrela encarnada está contido um pentágono preto, e no pentágono preto uma estrela vermelha, e assim sucessivamente. E aparece sempre aquele endiabrado número do insensato? Perguntou o Roberto. Tu o dizes, se ainda não estiveste farto. Não, não estou nada farto. Assegurou o Roberto. Isto é muito emocionante. Então vai buscar o teu portátil. Escreve o número endiabrado que eu te digo. 1,618033989. Pronto, agora subtrais por 0,5. 1,618033989 menos 0,5, que é igual a 1,118033,989. E duplicas o resultado, ou seja, multiplicas por 2. 1,118033,989 vezes 2, que é igual a 2,236067,978. E pronto, agora fazes pular o resultado, multiplicando por si mesmo. Para fazer isso, tens uma tecla própria onde está escrito elevado a 2. 2,236067,977 elevado a 2, que é igual a 5,000,000,000. 5? Gritou o Roberto. Não é possível. Como é que sai um 5? Exatamente 5. Bom, Disse o diabo dos números, muito satisfeito. temos de novo o nosso pentágono e a nossa estrela vermelha de 5 pontas lá dentro. É realmente diabólico. Disse o Roberto. E agora vamos dar uns nós à nossa estrela. Sempre 2 linhas se cruzem, vamos pintar um nó. Conta quantos nós são. 10. Disse o Roberto. E agora conta, por favor, as superfícies brancas. O Roberto contou 11. Agora precisamos do número de linhas, todas as que são ligadas por 2 nós. Demorou algum tempo porque o Roberto enganou-se umas poucas vezes, mas por fim descobri quantas eram. 20 linhas. Exato. Disse o velhote. Agora vou fazer umas contas para ti. 10 mais 11 menos 20 igual a 1. K mais F menos L igual a 1. Se somares as superfícies e depois subtraires o número das linhas, sai 1. Sim, e depois? Não pense que isto só sucede com a nossa estrela pentagonal. O engraçado é que sai sempre um qualquer,
que seja a figura que escolhas, mesmo que seja complicado e irregular. Experimenta, desenha o que quiseres e já vais ver. Deu o computador ao Roberto, que desenhou com o rato no ecrã de cinema. Não te esforces mais. Já fiz as contas. Disse o velhote. Já fiz as contas. A primeira figura tem 7 nós, 2 superfícies, 8 linhas. Faz 7 mais 2 menos 8 igual a 1. A segunda figura, 8 mais 3 menos 10 igual a 1. A terceira, 8 mais 1 menos 8 igual a 1. Sempre o mesmo 1. A propósito, isto não é verdade. Apenas para as superfícies planas também acontece com os cubos ou pirâmides, ou com diamantes esculpidos. Só que nestes casos só sai um, mas sim dois. Quero ver esse. Olha, aquilo que vês agora no ecrã é uma pirâmide. Isso nunca há de ser uma pirâmide. Disse o Roberto. São uns triângulos. Sim, mas o que é que acontece se recortares e dobrares? Sem ser necessária tesoura ou cola, o resultado apareceu imediatamente no ecrã. E podes fazer o mesmo com as seguintes figuras? Disse o velhote, desenhando outras estruturas no ecrã. Se for só isso, pensou o Roberto. Já construiu modelos muito diferentes. Com a primeira figura, se a recortarmos e colarmos, faça-se um cubo e com outras duas. Aqui estão as coisas que saem. É uma espécie de dupla pirâmide com uma ponta para baixo e outra para cima. E uma coisa quase esférica, feita de 20 triângulos exatamente iguais. E a partir de pentágonos até podes construir uma espécie de esfera. O pentágono é a nossa figura preferida. Desenhado no papel é assim. E quando colas fica assim. Nada mal. Disse o Roberto. Um dia talvez faça uma coisa parecida. Agora não, por favor. Agora prefiro regressar ao nosso jogo com os nós, as linhas e as superfícies. Vamos começar com o cubo, que é mais simples. O Roberto contou 8 nós, 6 superfícies, 12 linhas. 8 mais 6 menos 12 é igual a 2. Sempre o 2. Independentemente de quão torta ou complicada a coisa é, sai sempre o 2. Os nós mais as superfícies menos as linhas é igual a 2. Uma regra rija como o cimento, sim, meu querido cisne. Assim se passa com os objetos de papel que tu podes construir. Mas também acontece com o brilhante do anel da tua mãe. Talvez até mesmo com os flocos de neve. Mas estes se derretem antes de conseguir acabar as contas. A voz do velhote tornara-se cada vez mais fraca e abafada nas últimas frases. A pequena sala de cinema escurecera e no ecrã recomeçou a nevar. Mas o Roberto não tinha medo. Ele sabia que estava sentado num cinema quente e que nunca morreria de frio, mesmo que tudo se tornasse cada vez mais branco diante dos seus olhos. Ao acordar, notou que estava mais deitado, debaixo de uma camada de neve, mas sim sob o espesso edredão branco, que não tinha quaisquer nós ou linhas pretas, nem sequer era uma verdadeira superfície, e de modo algum um pentágono. E claro, que o belo computador cinzento prateado tinha desaparecido. O que é que se passava com aqueles endibrados números? Uma 1,6, disso ainda se lembrava ele, mas já esquecera o resto do número infinito.